Está começando mais uma entrevista da série sobre preparo de material biológico com finalidade científica, uma parceria entre a Câmara Municipal de Jataí, por meio da TV Câmara, e da Escola de Gestão e Eficiência Legislativa, a EGEL, em parceria com a Universidade Federal de Jataí, a UFJ, e a Universidade de Brasília, a UNB. Hoje vamos conversar com a professora Selma Aparecida Souza Quiquelaus. Ela é professora associada da área de morfologia da Faculdade de Medicina da Universidade de Brasília, doutora em Ciências Médicas e mestre em Biologia Animal pela Universidade de Brasília e graduada em Ciências Biológicas pela Universidade Federal de Goiás, e orienta alunos de mestrado e doutorado nos programas de pós-graduação em Ciências Médicas, PPG-CM, e Medicina Tropical, PPGN-MT, ambos da Faculdade de Medicina da UNB. Como pesquisadora, atua na coordenação do grupo de pesquisa intitulado Morfologia e Imunologia Aplicada, nas seguintes linhas de pesquisa: aplicações biológicas de substâncias bioativas, a morfologia aplicada à reparação tecidual e a morfologia aplicada às ciências forenses. Também participa como pesquisadora do grupo de pesquisa Imunologia da Malária e outras doenças infecciosas. Seja muito bem-vinda, professora Selma. Obrigado por sua presença. Eu que agradeço, agradeço o convite, professora Bárbara. Espero contribuir aí com o tema, que é bastante importante para a academia, né? Para ensino e pesquisa também. Estou à disposição de vocês. Muito obrigado. E também conosco a professora doutora Bárbara de Lima Lucas, da Universidade de Brasília e colaboradora da Universidade Federal de Jataí, onde foi coordenadora do Laboratório de Anatomia Humana e do Programa de Doação de Corpos para Ensino e Pesquisa Presentes Anatômicos. Muito obrigado, Bárbara, por sua presença. Seja bem-vinda mais uma vez. Eu que agradeço, Francisco, a oportunidade. É uma honra, né, trabalhar em parceria com a UFJ agora e trazendo esse tema tão sensível aqui, que é a doação daquele que seria um indivíduo, né? O feto, produto de abortamento, tão esperado, planejado ou não, mas que por algum motivo teve a vida interrompida, né? Então hoje a gente vai falar desse assunto delicado. Não é uma forma de incentivo, mas é uma alternativa para quando a vida não foi possível. Então agradeço também à professora Selma, que traz uma grande experiência nessa área. Isso mesmo. Professora Selma, então, vamos começar essa nossa conversa perguntando para a senhora qual a diferença entre os conceitos embrião, feto e recém-nascido. O desenvolvimento humano nós dividimos em fases. A primeira fase é o que nós chamamos de desenvolvimento pré-embrionário. Essa vai da concepção, né, a primeira semana, até o final da terceira semana. Na quarta semana, esse conceito, a gente usa esses termos, são meio genéricos, adquire então aquela forma cilíndrica. Nosso corpo é fechadinho, né? Você pode ver que nós somos um rolinho, né? Então, ele adquire esta forma na quarta semana e até a oitava semana desenvolve os tecidos embrionários básicos e, olha, para que fiquem bem claro para a população, desenvolve a face humana na oitava semana do desenvolvimento. Nós estamos falando de uma estrutura que tem menos de 1 centímetro, já apresenta então uma face humana, com olhos, nariz, uma boca, orelha. Então você já sabe que que será um indivíduo humano. Na sequência, nós estamos então da nona em diante, é o que a gente chama de período fetal. E assim, tratando desse tema, é bastante sensível, porque nas primeiras semanas do desenvolvimento acontecem grandes riscos de abortamento. Nós temos dados de literatura que cerca aí das 50% das concepções, cerca de 45% das concepções culminam em aborto espontâneo. E é normal, isso já é descrito na literatura. E para efeito legal que nós podemos receber na instituição,
Podemos receber do início de primeira semana até a termo, desde que ele passe, então, por critérios legais, né? E a vantagem, né, e aqui não é forma de incentivo, mas é uma forma de aproveitar, né, e incentivar até as pessoas, mostrando esse caminho, que ela também pode contribuir com o ensino e com pesquisa. Então, o que a legislação fala é que fetos, a partir de 22 semanas, precisam já ser registrados legalmente. Ele tem já um registro de nascimento e um atestado de óbito, né? Abaixo dessa semana, você já tem como um descarte, porque ele não entra nesses critérios legais. Mas, vocês pasmem, nós temos um recorde, professora Bárbara e Francisco, nós temos um recorde mundial hoje de um bebê que sobreviveu a um nascimento, a semana estimada entre 19 e 21 semanas. Se você contar mais ou menos 40 semanas, o necessário para um bebê a termo, nós temos esse recorde, ele sobreviveu. Então, quanto mais surge na população esses recordes, assim, que é uma benção, né? É bastante raro isso, são os prematuros que a gente chama de extremos. Quanto mais precoce, mais a gente precisa revisitar, então, a legislação, tá certo? Então, esse recorde indica para nós que já a partir de 20 semanas, 19 semanas, nós em Brasília já recebemos de forma legal, via Ministério, a Promotoria dos Direitos da Vida, né, que é o chamado Provida, do Ministério Público da União. Então, qual é para nós a vantagem? Por que a gente divulga isso para a população? É pela necessidade que nós temos de introduzir os conteúdos de morfologia também para a criança. Hoje, nos centros de ensino, nas universidades, nós temos basicamente o estudo com cadáveres humanos adultos, né? São cadáveres adultos, ou ao comparada, que nós utilizamos alguns modelos nos outros cursos, mas para a medicina precisamos do cadáver realmente adulto. E como um desafio até aqui na Universidade de Brasília, para a introdução desse conteúdo, a pediatria fez esse desafio. Olha, nós precisamos introduzir, então, o ensino da criança, a anatomia da criança, para que o estudante possa entender que a criança, o bebê, o feto, não é uma miniatura do adulto, ele é diferente. Então, isso é fundamental. Então, baseado nisso, nós fizemos, então, uma modificação na nossa resolução que trata da captação desses corpos que são totalmente legais, tá? Então, como funciona para o adulto, funciona também para o feto. De posse desse conhecimento, a família, então, faz o contato com a Provida, que é essa promotoria. A promotoria, então, entra em contato com as instituições de ensino e segue um rodízio, tá? Esse rodízio, então, chegando para nós aceitamos ou não a doação, e no momento que toda a documentação está viabilizada, esse feto, então, é retirado da instituição, do hospital, que seja no SVO, ou comumente em hospitais se tratando de fetos, tá? Não é uma coisa simples, porque implantar esse fluxo de doação na Universidade de Brasília demandou, assim, inúmeras reuniões com Provida, até para mostrar a importância e como que a gente precisa. Aí, se você falar para mim assim, qual é o desafio que nós temos hoje enorme? Eu falei inicialmente que a gente viabiliza com o estudo de fetos, esses prematuros, natimortos, comumente todos são natimortos, né? Tanto para o ensino quanto para a pesquisa. Só que para a pesquisa nós precisamos, de fato, do que nós chamamos de biobanco. Então, se o feto, se o médico detectou que a morte aconteceu agora, nós temos uma janela de mais ou menos 6 horas para captar esse feto e conseguir destiná-lo para pesquisas em que os tecidos, as células estão preservadas, tá certo? Hoje, por conta dessa dificuldade, até falta de comunicação com as equipes de obstetrícia dos hospitais, os pediatras, nós captamos basicamente para o ensino. Então, ou seja, o feto é detectado morto, marca-se então uma cesariana
para 2, 3 dias depois, isso acontece, pasme, isso acontece, tá? E nós captamos, então, esse feto que já está morto, pelo menos há algumas horas, né? Ou há mais de 24 horas, 48 horas. Então, nessas condições, realmente eles são captados, eles são destinados para o ensino da anatomia, tá? Então, eles vão para uma mesa de secação, vencido um tempo de quarentena, e então ele vai para o ensino, tá? E para as comparações, né? Nós temos também a captação de fetos mal formados, o que para o ensino é muito interessante, né? A gente pode ensinar o estudante o que variou daquilo que é normal, tá? Agora, eu posso dizer a vocês que como é que a gente viabiliza isso? Na verdade, o que eu tenho falado com a promotoria e com os colegas, até um desafio que eu fiz para a Bárbara, é a gente estabelecer uma cartilha mesmo via Provida e deixar que essa cartilha seja muito expressa, mostrada aos pacientes, aos doadores, futuros doadores, lá no ambiente do hospital. E o hospital tem que conversar com a equipe, ele tem que conversar com o paciente, porque muitos dos doadores, possíveis doadores, não sabem que nós captamos os fetos, tá? Não sabem. Então, comumente eles são destinados lá, eles vão ser enterrados ou então incinerados se ficar fora daquele período legal, né? Abaixo daquele período que nós temos obrigatoriedade de registrar. Então, assim, abaixo desse padrão, né, que a legislação adota, o feto, ele na verdade, ele entraria como um descarte. Ele vai, isso, ele é como se fosse uma parte do corpo. A doação como se fosse uma parte do corpo, ou como retalhos de laboratórios de anatomia patológica, por exemplo. Entendi. E esses podem ser facilmente captados, mas pasmem, tá? Embora a resolução seja muito clara em relação a isso, a gente precisa ainda estabelecer um fluxo com os laboratórios de anatomia patológica e mesmo com os hospitais. Nós temos fetos em hospitais que estão lá num banco, para você ter ideia, fetos de 8, 10 semanas, 10 semanas, 12 semanas, que não entram nesse fluxo de doação via Provida. E muitas vezes eles estão lá ocupando espaço nos hospitais, e esses para nós são interessantes demais, porque são pequenos, né? Mostram um estágio de desenvolvimento que a gente comumente não tem peças nos laboratórios, nas áreas de ensino, mas ficam lá, ficam renegados, às vezes a instituição nem sabe o que fazer, tá certo? Então, ainda demanda um fluxo. Aqui no Distrito Federal, a gente precisa de um fluxo até para mostrar para o gestor do hospital que aquela peça pode ser facilmente captada só mediante ali documentos infra-legais, eu não sei se a palavra é essa, mas bastaria a conversa entre as instituições, né? Após essa fase aí, não, essa aí teria que vir em Provida. Entendi. É como se fosse, então, a doação de parte do corpo. É o termo de doação da própria doação mãe, de parte do corpo. Isso. Exatamente. Tá. Exatamente. Tá certo. Professor, então, a legislação para o natimorto e o produto de abortamento, quer dizer, então, que são diferentes? Lembra, abortamento é uma interrupção do período gestacional. Ele pode acontecer em qualquer fase, tá? Então, o natimorto, nós temos um feto que morreu dentro da barriga da mãe e agora ele pode ou não ser doado. O que eu disse em relação à legislação abaixo dessa 22 semanas na legislação, mas lembrando dos recordes, hoje, de fato, a gente tem essa legalidade a partir das 20 semanas, tá? Então, com 20 semanas, ele já vem via doação. É um natimorto? Tá? É um fetinho que morreu na barriga da mãe, aí ele foi retirado lá no hospital e ele pode ser doado, tá? O que eu te disse também é que nós podemos estabelecer um fluxo de doação antes desse período, que é legal, e ele não entraria ainda na fase de registro civil. Não é uma criança que precisaria ser registrada. A lei fala isso. Tá? Embora está totalmente formado. Lembra que eu te falei, né? Com 8 semanas ele já tem a face perfeita. A face já é humana. Então ele não é disforme. Tá? Ele é disforme
antes da 4ª semana. A partir da 4ª semana, ele já adquire a forma roliça e com 8 semanas ele já tem a face humana. Isso. Certo? Certinho. E na opinião da senhora, quais são as maiores dificuldades encontradas quando um material produto de abortamento ou natimorto é recebido em uma instituição de ensino superior? Essa é uma pergunta excelente. Eu tenho conversado, inclusive, com a professora Bárbara, né, que agora é nossa, graças a Deus, tem expertise aí na captação, né, Bárbara? A questão da preservação dessa peça. Além da cartilha orientando os pais, orientando a população que existe essa via de doação desses fetos, nós também precisamos trabalhar junto aos hospitais para que o corpinho seja preservado, tá? Ele teria que ser preservado da forma correta. O quanto mais precoce for preservado, melhor é para o ensino e para a pesquisa. Então, isso demanda até um treinamento da equipe do hospital, da enfermagem, né? Facilmente, quando ele é removido do corpo da mãe, já estando morto, ali no cordão umbilical, se a gente preparasse já houvesse esse fluxo de fixação do corpinho, seria perfeito, porque ele poderia tanto não ser doado, ou quanto ser doado para a instituição, porque para o enterro, por exemplo, caso a família queira enterrar, ele pode ser enterrado, fixado, não há problema, tá? Que a gente usa nas funerárias para fazer a fixação do corpo, né? Comumente são os derivados aí do formol, né? Que se Isso, o embalsamamento, né? O embalsamamento nos laboratórios aí, na parte da tanatologia, né? Então, esse é um desafio que a gente ainda precisa vencer, porque hoje nós captamos esses fetos, comumente eles são armazenados em geladeira, ou então são colocados dentro de uma solução fisiológica e fica na geladeira, ou então vai para o freezer na instituição de doação, né? Lá no hospital. Então, isso às vezes estraga muito a peça, estraga muito o corpinho. O ideal é que para nós viesse o mais preservado possível. Mas assim, eu acredito que nós já andamos muito, viu, Francisco? A gente andou muito no Distrito Federal. Hoje nós temos um fluxo de recebimento de fetos assim, excelente. E assim, só para mostrar a importância disso, as instituições ainda têm o desafio de implantar esse fluxo de doação e de destino para o ensino e pesquisa nas instituições. Hoje, a Universidade de Brasília é a única que tem esse fluxo, tá? Então, nós captamos, esses fetos são dissecados, também nós geramos peças para pesquisa, para o ensino, parte das amostras podem ser utilizadas também para a geração de lâminas histológicas, que é uma parte do ensino da microanatomia, né, que nós chamamos, mas também são geradas peças até para a exposição no Museu de Anatomia Humana. Tá certo? Então, como a Universidade de Brasília é a única, hoje eu te digo, quem capta feto no Distrito Federal é a Universidade de Brasília, tá certo? E aumentou bastante, né? Nos últimos 3 anos, basicamente, nós tivemos um aumento substancial de abortos, e eles estão chegando assim com um fluxo muito bom, e tem favorecido muito o ensino e a pesquisa. Basicamente é isso. E, professora, quais estudos podem ser desenvolvidos e qual a importância deste material para a ciência? Essa também é uma pergunta bem interessante, né? Por que a universidade precisa de corpos tão pequenos, né? Na verdade, nós entendemos o desenvolvimento humano e a configuração da anatomia, a anatomia do corpo humano é a partir de um conjunto de conhecimentos. E, por vezes, nós temos grandes variações anatômicas, tá? Eu posso, assim, de forma bem grosseira, eu posso ter um vaso passando aqui ou um vaso passando do lado de cá, tá? Eu tenho indivíduos invertidos, eu tenho indivíduos mal formados na população. Então, para a gente entender, compreender o desenvolvimento correto do corpo, nós precisamos entender o processo. E quanto mais precoce for esse processo, melhor é para o ensino.
A embriologia trabalha com conceitos ou com estruturas muito abstratas, né? Quando a gente fala o desenvolvimento de um órgão, de um determinado sistema, a gente acaba fazendo desenho com a mão, utiliza desenhos, peças anatômicas, modelos anatômicos maximizados, né? Mas nós não temos a correlação com a peça real, tá? Então, hoje, quando eles vão para a dissecação, nós descobrimos muitas coisas. Por exemplo, de onde o estudante pode entender que aquela variação anatômica, ou que o intestino está para o lado de cá e não para o lado de lá, em função dessa modificação, de tal modificação que acontece ao longo do desenvolvimento. Então, assim, é importante que ele conheça isso, para que o conceito, esse conhecimento não seja tão abstrato, ele precisa ser muito concreto. E quanto mais concreto ele for, mais fácil é para o estudante compreender o desenvolvimento da embriologia, a embriologia é o desenvolvimento do corpo, né? E eu sempre falo para os estudantes que um anatomista, um médico, precisa muito saber anatomia, porque ele vai fazer intervenção cirúrgica, ele vai ter que abrir, ele vai ter que fazer uma incisão, ele vai ter que fazer uma sutura, tá? E se ele não conhece anatomia, ele não é um bom médico. E ele não será um bom médico se ele não conhecer a embriologia. A embriologia é fundamental para que ele saiba anatomia. Compreender aonde estão as variações anatômicas e por que elas acontecem, tá? Vou te dar um exemplo que é muito comum. Nós temos até uma incidência considerável, todo mundo já viu indivíduos que têm fenda, né? A fenda lábio-palatina, né? Que é aquela abertura. Aquela abertura não é incompatível com a vida. Né? A criança, quando nasce, ela tem que ser rapidamente encaminhada aí para o cirurgião plástico. Ela tem que fechar aquela fenda, porque isso dificulta enormemente a amamentação. Explicar para um estudante como é que se desenvolve, por que aquela criança teve aquela fenda palatina, é completamente abstrato, porque essa malformação acontece já na formação da face. E isso até a 8ª semana, você imagina que eu te falei lá atrás, né? Então, 8 semanas, ele não tem uma face ainda perfeita. Ela vai ser desenvolvida. E é nesse momento que você tem essas alterações, tá? Então, explicar para ele, mostrando nos embriões, nos fetos, quanto mais precoce, mais fácil é para ele compreender. E até compreender que a restauração de um processo, a reparação, da fisiologia da mastigação, por exemplo, demanda uma complexidade enorme, não é só costurar o lábio. Na verdade, você tem que costurar o lábio, você tem que ligar músculo, você tem que deslocar músculo, você tem que deslocar tecido nervoso. Então, é muito complexa. Uma criança como essa, quando tem uma fenda lábio e ainda é no palato, ela demanda no mínimo as 8, 10 cirurgias para que ela tenha a fisiologia restabelecida. Então, é fundamental. Hoje, assim, nós temos, nosso estudante hoje na Faculdade de Medicina da Universidade de Brasília tem um diferencial no aprendizado dele. Ele consegue ver e consegue compreender esse desenvolvimento e vai sair melhor um anatomista, né, do que não tendo esses fetos pequenos, esses corpinhos pequenos para comparar. Então, basicamente é assim. Muito bem. Professora Bárbara, mais alguma questão para a professora Selma? Olha, agradecer, né, que por ter compartilhado a experiência nessa área. Ela tem um trabalho grande e assim, denso, né, conciso, aqui na universidade. E quando a gente fala em pesquisas, a gente não pode esquecer que a pesquisa para seres humanos, o ideal, né, é que ela fosse executada em seres humanos. Quando a gente fala principalmente do sistema nervoso central, que a gente não consegue um modelo tão eficaz em animais, não justificando pesquisa em animais, mas existe ali no método científico fases, né, de se aprovar medicação, testes que você vai observar, né? Então o valor de se ter o material humano para pesquisar é inestimável. Então a gente precisa sempre revisitar essa ideia aí de que o padrão ouro seria mesmo no tecido humano, né, de aprendizado.
E, Bárbara, fazer um complemento. Quando eu disse lá atrás da questão do biobanco, tanto para ensino quanto para pesquisa, e que demanda até um trabalho da gente, né, de fazer uma cartilha mesmo, conversar com a Provida, conversar com os hospitais, é fundamental, porque se o médico sabe, mesmo naquelas interrupções legais, né, que a gente tem alguns casos que requer o risco da mãe, ou então que o feto não é viável, ele não tem um anencéfalo total, por exemplo, tá? Quando há possibilidade de interromper, há o desejo da mãe de interromper, interrompe-se, você tem um feto bem preservado, que se você fixasse num começo, num momento adequado, logo a fresco, assim que ele é removido, você teria a preservação, inclusive, de estruturas do tecido nervoso. Francisco, isso é muito sério, porque o encéfalo, o que está aqui dentro da caixa craniana, não fica preservado se esse feto morre e estava morto há 24 ou 48 horas. Ele faz ele fica muito denso, né? Fica bem mole, faz como se fosse uma gelatina, inviabiliza o estudo. Então, o ideal é que a preservação acontecesse o mais precoce possível. Então, isso é o que a gente fala. A gente vai ter que ainda andar um pouquinho para convencer aí os hospitais, porque demanda treinamento e demanda recurso e envolvimento da equipe de enfermagem. Né? Não seria tão difícil assim funcionar um cordão umbilical e fazer uma injeção de fixador, porque a gente teria o encéfalo preservado. Hoje, o que nós recebemos na Faculdade de Medicina, quase que 100% a gente não consegue aproveitar para fazer os estudos comparados. Tá? Essa é uma dificuldade. É verdade. Então, muito o que se fazer ainda, né, professora? Temos que andar bastante. Bastante. Muito bem, então. Eu agradeço, então, professora Selma Aparecida Souza Kikelaus, né? Muito obrigado, então, pela sua participação. Eu agradeço, Francisco. Estamos à disposição, ficamos lá. Bárbara está coladinha a nós, né? Graças a Deus, agora ela é nossa, né? Tá certo, muito lá, obrigado, precisando, então. Viu, Francisco? Nós estamos à disposição. Tá, grande abraço. Beleza. Isso. Muito obrigado, Bárbara. E eu agradeço imensamente a parceria, eu sou a favor da parceria e da colaboração, né? Juntos a gente vai além. Sem dúvida alguma. Se nós andamos muito, se nós aprendemos muito, é porque nós subimos nos ombros de gigantes, né? Já dizia o Sir Isaac Newton. É verdade. Se enxerguei mais longe, é porque me coloquei aí no ombro de gigantes. Então a gente vai somando conhecimento em parceria. É isso? Isso. Obrigada. Bem lembrado. Então, assim, a gente encerra mais uma entrevista da série sobre preparo de material biológico com finalidade científica, uma parceria entre a Câmara Municipal de Jataí, por meio da TV Câmara e da EGEL, com a Universidade Federal de Jataí, UFJ, e a Universidade de Brasília, UNB. A gente se vê na próxima entrevista.